Boa tarde, estudantes. Então, dando prosseguimento à historinha que a gente vem contando aqui, né, do primórdios da mecânica quântica, nós vamos hoje estudar o que seria a parte final do desenvolvimento ou da compreensão de como funciona a radiação emitida por um corpo negro, por corpos sólidos em geral, que é devida ao Max Planck, e onde ele vai buscar uma solução para aquele problema que a gente analisou na aula anterior, que era o que se chama catástrofe do ultravioleta, que é a previsão clássica. Aqui a gente usou o termo clássico porque aquela previsão foi baseada, se você vai voltando, você percebe que ela foi baseada toda na física newtoniana, tá certo? Na eletromagnetismo clássico e termodinâmica. Mas essa previsão aqui, que é a energia média de cada um dos elementos que compõem a parede da cavidade a uma determinada temperatura, essa é uma previsão clássica, certo? Então, quando a gente fala clássico aqui, a gente está nos referindo já àquela previsão do Rayleigh-Jeans que gera a catástrofe do ultravioleta, tá certo? Aquela previsão é complicada, porque ela gera se você integrar aquela função quadrática, a energia interna da radiação que está contida dentro da cavidade é infinita, etc. Não faz muito sentido. Okay? Então, quem vai buscar uma solução para esse problema, o Max Planck, e ele vai, com essa solução, inaugurar o que a gente chama de quantização, ou primórdios da mecânica quântica. Tá certo? Aqui tem o que gerou incômodo inicialmente nessa questão aqui, é justamente o fato de que independentemente da frequência do oscilador que está aqui dentro, ou de qualquer coisa, todo oscilador aqui, independente do modo que ele esteja gerando, etc., todo oscilador aqui contribui sempre com kT, né? Então isso só depende da temperatura e de nada mais. De novo, classicamente está correto, porque a previsão da repartição de energia é correta, sob o ponto de vista clássico. Então, a gente vai analisar aqui como que o Planck tratou esse problema e como que ele vai conseguir uma solução para descrever as curvas que nós estamos estudando aqui, que são as curvas de densidade espectral. Aqui eu vou colocar de lambda por lambda, né? Que são as curvas conhecidas experimentalmente, que tem essa forma aqui. Ok? Então, às vezes passa essa impressão em alguns livros-textos e tal, de que o Planck estava tateando no ar, que ele não tinha onde se basear e tal, mas não é bem assim, tá? Porque como você conhecia um conjunto de dados experimentais bem estabelecidos para essas curvas aqui, que são esses pontinhos que eu estou colocando, você conhecia uma curva de ajuste dos dados experimentais, tá certo? Essa curva, ela é, inclusive, no comecinho da aula anterior, eu coloquei lá um gráfico, tem lei de Wien. Aquela lei de Wien é a lei de ajuste de dados experimentais, tá certo? Então essa curva ela se ajusta. Isso eu não estou falando desenvolvimento teórico, eu estou falando simplesmente ajuste de dados experimentais, tá certo? Essa curva o rho de T, né, de lambda, ele pode ser ajustado, os dados experimentais, por uma curva que é um C1 lambda na menos 5 sobre E, não C2 sobre KT menos 1. Okay? Essa curva ajusta esses dados experimentais desde que você conheça a C1 e a C2. Isso não é teoria física, não é formulação teórica, é ajuste de dados experimentais. Não explica por que a curva é assim, tá certo? Esse C1 e esse C2 seriam duas constantes, C1 e C2, duas constantes de ajuste para fechar a função sobre os dados experimentais. Como que você poderia
determinar essas duas constantes C1 e C2, você conhecia duas outras leis, que é a lei de Wien, lei de Stefan Boltzmann, né? Stefan Boltzmann. Lembrando, a lei de Wien é a lei de deslocamento, ela diz respeito à relação entre o ponto máximo dessa curva, a relação disso com a temperatura, né? Isso aqui são sempre isotérmicas, né? Curvas medidas a uma temperatura fixa. Então o ponto máximo dessa curva é a temperatura. Então você tem essa lei, tirar o ponto máximo de uma curva seria derivar isso aqui e achar o máximo, né? Com isso você tiraria uma equação, e a lei de Stefan fala a respeito da integral sobre essa curva, a integral para todo de lambda sobre essa curva, proporcional a t na quarta, né, e tem uma constante b. Então, integrando essa curva, você tem uma equação, derivando e achando o máximo, você tem outra equação, você tem duas constantes a determinar, você determinaria quem são as constantes 1 e a constante 2 para descrever, para fitar esses dados experimentais. Não é teoria física. Por que essa curva é do jeito que é e por que a previsão do Rayleigh-Jeans falha, né? Dá aquela coisa que a gente chama de catástrofe do ultravioleta aqui, não dá explicado. Mas então o Planck, quando ele vai fazer o trabalho dele, deveria já ter em mente que a resposta tinha que ter essa forma aqui, ok? O que precisa é desenvolver um argumento físico que leve a uma solução desse tipo. Esse vai ser o trabalho do Planck através de um postulado novo. Então, para nós aproximadamente seguirmos aqui os passos do Planck, é claro que saber exatamente como é que um cientista raciocinou durante um trabalho é uma coisa bastante difícil, né? Mas mais ou menos tenta-se imaginar que o raciocínio fosse nesse caminho. Nunca se sabe direito. Então, lembrando o seguinte aqui, na termodinâmica clássica, né, para obter esse valor médio de energia kT aqui, se você voltar um pouquinho em termodinâmica, em primeiro lugar, uma consideração é a seguinte: se você tomar os osciladores lá na parede, né, que estou descrevendo como sisteminhas massa-mola, né, os átomos que estão vibrando lá na parede, né, para gerar a radiação, os dipolos que estão vibrando, a amplitude de oscilação num sistema massa, pode pensar em termos de sistema massa-mola mesmo. No sistema massa-mola, a amplitude com que ele oscila é uma grandeza contínua, né, que pode assumir qualquer valor real, né, porque se eu dou um pouquinho mais de energia, ele aumenta um pouquinho a amplitude de oscilação, se eu dou um pouquinho mais, ele aumenta mais, e assim por diante, né? E a energia para uma dada amplitude de oscilação é Ka quadrado sobre 2, né? A energia mecânica que o oscilador vai ter. Então eu posso variar a energia de um oscilador em física clássica de maneira contínua, né? Todos os pontos aqui podem existir, né? Então isso aqui é um contínuo de... Essa função E da amplitude aqui é uma função contínua, né? Pode assumir qualquer valor real positivo, né? Quadrado aqui, né? A energia, tá certo? E mais, né? Para chegar nesse resultado aqui, então como é que é feito, né? Você tem que a probabilidade de se encontrar um oscilador desses aqui numa dada energia E, numa dada dessa energia aqui, dado esse sistema de oscilador estar numa dada temperatura, então a probabilidade de encontrar cada oscilador numa dada energia é dado porque a gente chama de fator de Boltzmann, né? Que é essa probabilidade, P0 exponencial de menos E sobre Kt, né? Esse é o resultado que aparece em termodinâmica, né? Tá certo? Esse E, energia sobre Kt, é chamado fator de Boltzmann, tá certo? Então, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui, se eu colocar aqui a probabilidade, pensando em um conjunto de osciladores que formam a cavidade, né? Eu tenho probabilidade, aqui nesse eixo eu ponho energia, tá certo?
Então isso aqui parte de um P0, que é a probabilidade de estar parado, né, nesse caso. E isso vai caindo assim, né? O valor médio dessa curva aqui vai estar em algum lugar aqui, né? Seria em KT. Certo? Então, para calcular esse valor médio, né, dada essa distribuição de Planck, isso aqui é contínuo, ó. Então, todas as energias aqui, ó, podem ocorrer, porque isso aqui é uma reta real, ó, real positiva, certo? Então, isso aqui, para calcular um valor médio, né, então, como a gente já discutiu, esse valor médio é a integral, né, e para cá, da energia de cada um, vezes a probabilidade dele, né? Que é P0 e na menos E sobre KT dE sobre a integral da probabilidade isso aqui garante que a soma dê 1, né? Quarto. Então, resolvendo essa integral aqui de 0 até infinito, né, para qualquer energia, de 0 até infinito, você pode fazer isso como exercício, né? E integral E vezes a exponencial, e aqui é simplesmente integral da exponencial. Isso aqui te resulta KT, para essa distribuição de probabilidade contínua aqui, tá certo? Pois bem, agora vem... como eu estava dizendo, o Planck sabia que a curva tinha que ter uma determinada característica. Como que ele chegou nessa solução é difícil, mas de toda maneira agora vem a modificação que o Planck faz na percepção disso aqui. Isso aqui, na verdade, a maneira de calcular a probabilidade vai ser uma coisa semelhante, mas a percepção que o Planck faz de como que esses osciladores deveriam se comportar, tá certo? Existem vários e vários argumentos, se você ler vários textos, as pessoas vão argumentar de maneiras distintas. O próprio Planck diz que essa proposta é uma proposta meio que de desespero. Então, como é que se modifica isso aqui? Para buscar a solução do problema da radiação do corpo negro. Então, a proposta do Planck que ele às vezes se chama quantum de ação, mas aqui, como vocês não fizeram mecânica analítica, esse termo não faz muito sentido. A proposta do Planck é o seguinte, que aqueles osciladores que a gente viu poderem assumir energia, podiam assumir energia de maneira contínua, o Planck vai dizer que isso não pode ser aplicado nesse caso. Por que disso? Quando a gente estudar até o final desse curso vai ficar mais claro. A gente vai ver que isso é uma consequência da equação de Schrödinger. O que ele diz é o seguinte, que a energia do sistema ela só vai assumir quantidades discretas, ou seja, ela só pode estar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mas daqui para cá, ela não pode assumir os demais valores que existiriam caso fosse contínuo, tá certo? Então ele vai discretizar as energias possíveis de um oscilador harmônico. Não é exatamente isso, mas seria como se só pudesse oscilar com amplitude A1, não pudesse oscilar com nenhuma amplitude entre A1 e A2, mas pode oscilar com A2, com A3, é isso que é quantizado. Você sai de uma coisa que é discreta, que é contínua, e vai para uma situação que é discreta. Note, isso não tem... A energia em mecânica clássica é sempre contínua. Ela sempre varia, pode variar entre todos os reais entre dois pontos, é sempre contínua. Tá? Então isso é uma coisa que não está previsto nas leis de Newton, por exemplo. Quantização de energia. Apesar de ter outras grandezas que são discretas, como comprimento de onda numa corda, mas a energia
que está contida naquela onda é contínua, porque basta quando eu toco a corda de um violão, digamos que está tocando um modo só, a energia que está contida naquela onda, ela pode ser aumentada se eu tocar mais forte, né? E isso de maneira contínua e não discreta, tá? Então, ele vai dizer que a energia dos osciladores ela vai ser escrita numa forma N vezes U. Esse U depois a gente vai determinar quanto que é a diferença entre um estado de energia e o próximo, tá certo? E esse M é um número inteiro, 0, 1, 2, 3, ou seja, a energia pode valer 1U, 2U, 3U, 4U e assim por diante. Determinar o U vai ser para ajustar a teoria lá no final, tá? Então, aquele gráfico de distribuição de probabilidade que a gente viu, ele vai ficar agora, na verdade, a probabilidade aqui, né? De você encontrar um oscilador com uma determinada energia. Aqui a energia, o eixo de energia. Eu teria uma coisa assim, só porque esses osciladores só podem ter 0 ou U, ou 2U, ou 3U, ou 4U, e não assumirem energias nessas regiões intermediárias aqui. É drástico isso? E na época foi muito drástico, mas hoje em dia a gente sabe que isso é consequência de como que a natureza se comporta, consequência da mecânica quântica. Por exemplo, onde que você vê coisas que... no ensino médio, quando você está estudando aquelas distribuições de orbitais atômicos, N, L, M, aquilo assume números inteiros, né? 0, 1, 2, 3 e tal. Aquilo lá são números quânticos, no final das contas, que derivam da equação de Schrödinger, por motivos que a energia no átomo vai ser quantizada mesmo, tá certo? Aqui o Planck não sabia de nada disso, mas ele intuiu que alguma coisa desse tipo deveria estar acontecendo, ok? Então, aqui agora você tem discreto, né? Então eu posso definir a partir dessa nova concepção, usando o fator de Boltzmann da mesma forma, só que agora de maneira discreta, o número de osciladores a distribuição de probabilidade para os osciladores aqui, que eu vou chamar aqui um N de M, só um instante. Isso aqui vai ser N0, desculpa aqui, o N0, né, é o número de osciladores na cavidade. Número de osciladores na cavidade. E um número indeterminado, um estado de energia M, N de M, isso aqui vai ser E menos E sobre KT, com a energia do oscilador sendo redefinida dessa forma, então vai ser N0 E a menos M vezes U sobre KT, tá certo? Então isso aqui é a distribuição de probabilidade agora, né? Probabilidade de eu encontrar os osciladores em 0, em 1, em 2, em 3 e assim por diante, seguindo o fator de Boltzmann, ok? Então, para calcular a energia média, como agora é discreto, ao invés de eu ter uma integral sobre essa distribuição de probabilidade, eu vou ter um somatório. Então, a energia média aqui, ela vai ser somatório desde n igual a 0 até infinito, da energia, que é n vezes u, isso aqui é o total, né? N0 E na menos M U sobre KT. Então, a coisa vezes a probabilidade de encontrar a coisa, na energia, vezes a probabilidade de encontrar a energia, somado tudo, desde M igual a 0 até infinito,
dividido pela soma das probabilidades para dar 1, né? Ou seja, normalizando aqui, de m igual a 0 até infinito, de n0 e na menos n u sobre kt. Okay? O número aqui ele é eliminado, né? Então, para descobrir nessa formulação em que a energia dos osciladores é discreta, saltando de 1 em 1 aqui, qual será a energia média a uma dada temperatura, eu preciso saber resolver esse somatório aqui para encontrar esse resultado, né? Então, vamos abrir esse somatório. Então, passei aqui para cima, cortei aquele N0 já. Aqui eu não posso cortar, isso aqui é um somatório, né, pessoal? Aquele N0 estava em evidência aqui fora, que é uma soma, né? Então, o nosso M aqui, né, é o nosso, digamos assim, número quântico, 0, 1, 2, 3. Se eu abrir, então, essa soma em cima, ela vai ficar assim, ó, tomando cada valor de M, né? Ela vai ficar 0, né, porque aqui 0, mais U vezes Z na menos U sobre KT, para M igual a 1, mais 2U e na menos 2U sobre KT, e assim por diante, sobre, mesma coisa embaixo, 1 mais E na menos U sobre KT, mais E na menos 2U sobre KT, e assim por diante. Então, escrevendo esse termo E na KT como um X aqui, para simplificar e enxergar o que isso é, menos U sobre KT, essa soma fica, aqui eu sempre tenho U vezes Z na KT, vezes termos duas vezes x quadrado, aqui é x, né? Duas vezes x quadrado, x ao cubo e assim por diante. Então eu posso colocar esse U vezes x em evidência, escrever 1 mais 2x mais 3 x quadrado mais 4x ao cubo e assim por diante em cima, tá certo? Eu coloquei isso em evidência, ó, fica 1 e fica duas vezes, e aqui está o quadrado, né? Assim por diante. E embaixo é simplesmente 1 mais x quadrado mais x ao cubo e assim por diante. 1 mais x quadrado mais x ao cubo e assim por diante, certo? Aqui. Então, na verdade aqui você precisa identificar que série é essa, né? Essas séries a gente obtém fazendo a expansão de Taylor de funções, né? Essas séries são conhecidas, talvez eu acho que no curso de cálculo 4 se estuda séries, né? Então a parte de cima, a série que está em cima, ela é a série de 1 sobre 1 menos x quadrado. E a de baixo ela é a série de 1 sobre 1 menos x, ok? Expandida. Então esse valor médio da energia aqui se transforma em U vezes x, substituindo aí o valor da série mesmo, 1 menos x quadrado sobre 1 sobre 1 menos x. Okay? Inverte e corta isso, eu fico com o x sobre 1 menos x. Pode ser escrito também assim, o x sobre 1 sobre x menos 1, onde x é isso aqui. Okay? Então 1 sobre x é e lá mais aqui. Okay? X está aqui e aqui. Okay? Então voltando para o valor de x,
eu vou obter o seguinte, o valor médio de energia agora completamente da previsão, onde a energia do oscilador é contínua, tá? O valor médio de E vai ser U sobre E na U sobre KT menos 1. Isso aqui para osciladores com energia discreta dada por E igual a N vezes U, onde N é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É completamente diferente, né, de KT, que é a previsão para osciladores com energia contínua, ok? Então essa previsão aqui, essa modificação, né, a base do trabalho do Max Planck. Então agora você sabe o valor médio da energia de cada oscilador, o procedimento para determinar a densidade espectral de energia é aquele mesmo feito pelo próprio Rayleigh-Jeans, que é multiplicar o número de modos por uma determinada frequência vezes a energia média de cada um, né, conforme foi feito no anterior. Então, lembrando aqui, o N de Ni, dNi, que é a distribuição de modos, né, dentro da cavidade, aqui dividido pelo volume, né, para dar uma densidade. Isso aqui é π sobre C ao cubo, número de Jeans, isso aqui, né, vezes 8 lambda de quadrado dNi, e por frequência. Aqui nós vamos trabalhar com comprimento de onda, então é só lembrar que frequência é C sobre lambda. Tomar cuidado que dNi tem que ser tomado uma transformação, né? Então dNi é, a menos o sinal negativo, esse aqui são vezes na derivada, esse aqui é C sobre lambda quadrado de lambda, né? Na hora de transformar de Ni para lambda, frequência para comprimento de onda, você sempre tem que fazer a transformação aqui, né? Elas são inversamente proporcionais, tá? Não diretamente proporcionais, ok? Então, substituindo para lambda, essa equação aqui, né? Eu tenho um N de lambda sobre o volume aqui, ele vai ser π sobre C ao cubo vezes 8 C quadrado sobre lambda quadrado, substituindo aqui, vezes o né, que é C sobre lambda quadrado de lambda. Isso aí cortando, então vai ficar lambda na quarta, C ao cubo quarta, isso dá 8 π sobre lambda na quarta de lambda. Esse é o número de Jeans escrito em termos de comprimento de onda e não de frequência, só isso, tá? Então, a densidade espectral de energia vai ser o número de modos em cada intervalo de comprimento de onda vezes a energia média de cada modo. A energia média de cada modo é esse aqui, o número de modos é esse aqui, tá certo? Então, ainda não determinamos quem é SU, que dá a escala dos saltos de energia. Depois nós vamos determinar isso. Então, ρT de lambda, que é a densidade espectral de lambda, vai ser igual a 8π de lambda na quarta, U sobre E na U, dividido por KT menos 1 vezes d lambda. Pois bem, agora
qual que é o passo seguinte? Nós precisamos determinar quem é esse U. Determinar o U, repito, as nossas energias dos osciladores, elas são uma E1, uma E2, uma E3, saltando de um em um. Quanto que é o delta entre esse aqui e esse aqui? Está contido em saber, a resposta está em saber quem que é o U. Então, como que você pode fazer agora? Volta, justamente porque eu mostrei no começo da aula, que é aquela curva de ajuste dos dados experimentais. E ajusta esse U de tal maneira que ele reproduz as constantes lá dos dados experimentais, tá certo? Então, a fórmula experimental, a fórmula ajustada, ela era ρ t de lambda igual a C1 lambda a menos 5 sobre E1 C2 KT menos 1. Aqui eu tenho, ó, nessa previsão, lambda na menos 4, né? Aqui eu tenho lambda na menos 5. E aqui eu tenho U. Para eu produzir um lambda na menos 5, como isso aqui está dentro da exponencial, eu preciso que esse U esteja relacionado ao próprio lambda. Ou seja, que contenha 1 sobre lambda. Então, reproduzindo essas duas curvas aqui, se o U for igual a um H, já vou referir o que é esse H, vezes Ni, ou, em termos de comprimento de onda, HC sobre lambda, onde H é a constante da teoria, já vou mencionar. Aqui vai cair um lambda, vai ficar lambda menos 5, e aqui eu vou ficar lá com um HC sobre lambda aqui dentro, sobre KT menos 1, etc. Com essa proposta, eu tenho ρt de lambda de lambda como sendo 8π CH lambda a menos 5 de lambda sobre E na CH sobre lambda KT menos 1. Essa é a fórmula de Planck. O que acontece? Funcionalmente, ela é idêntica ao que você espera aos dados experimentais. Qual é o papel de H aqui? H vai ser chamada a constante de Planck ou a constante da própria teoria. Por quê? Bom, primeiro, você tem o conjunto de dados experimentais, então com essa proposta, quer dizer, com esse argumento, você obtém uma curva matematicamente com o argumento de que a troca de energia ali é discreta entre os osciladores e não contínua, tá certo? Esse argumento que é o fundamental aqui dentro desse desenvolvimento. Então você tem o conjunto dos dados experimentais, ρt de lambda, que são pontos que estão aqui, e você tem, excetuando-se o H aqui, você tem uma curva que é idêntica a essa curva de dados experimentais. Basta eu determinar quem é esse H para ajustar a teoria com os dados experimentais agora, tá certo? O H é a chamada constante de Planck. Ok?
Okay? Ela tem valor numérico aqui, H igual a 6,6262 vezes 10 dá menos 34 joules vezes segundo. Tá? Esse é o valor aceito hoje em dia para essa constante. Você vai dizer, ah tá, mas sobrou uma constante de novo, né? Ali, quando você estava ajustando os dados experimentais, você só estava ajustando uma curva em cima de dados experimentais. Quando o Rayleigh e o Jeans fizeram a teoria deles, baseada em princípios físicos, ela deu um absurdo. O Planck, ele não está ajustando os dados experimentais, ele construiu um argumento físico novo, que é que a energia é trocada de maneira discreta entre os osciladores, tá certo? Sobrando uma constante que é a constante da teoria. Toda teoria física tem uma constante, que é uma constante da teoria. A relatividade, a velocidade da luz é a constante da teoria. A força da gravitação é G, a constante de gravitação. Eletromagnetismo, o epsilon zero. E assim por diante, tá certo? Então as constantes, essa constante de Planck, ela passa, no final das contas, ela vai passar a ser uma constante universal da natureza. Ok? Então esse argumento que o Planck usou funciona e ele descreve o que a natureza está mostrando que ocorre, tá certo? Existe uma nesse ponto aqui, existe uma justificativa muito clara para você dizer que a energia num oscilador harmônico em escala atômica lá não é contínua e sim discreta, não existia. Existiam algumas intuições e tal. A gente vai ver que outros momentos vão ocorrer com Einstein, com Bohr, em que eles postulam energias discretas para entidades que estão relacionadas ao nível atômico lá, ou à luz, tá certo? E que posteriormente vai se mostrar que existe uma teoria maior por trás disso, que é a própria mecânica quântica. Então esse é um resumo, digamos assim, do que é o trabalho do Planck e a primeira tentativa de quantização. Então o argumento, o que diferencia o argumento do Planck do argumento de Rayleigh-Jeans é que para eles, você repete o cálculo clássico considerando as trocas de energia, as energias dos osciladores como sendo um contínuo. O Planck reargumenta discretizando essas energias, tá certo? E o Planck não quantizou a radiação dentro da cavidade, ele quantizou os osciladores na parede, que de certa maneira é equivalente, porque são os osciladores que geram a radiação, tá certo? Quando você está modelando, tanto nos dois trabalhos, são os osciladores na parede oscilando que estão gerando a radiação, tá certo? Então você está fazendo sempre um jogo entre a radiação e o átomo, nesses trabalhos aqui, ok? Mas os cálculos são feitos em cima dos átomos da parede e não do campo eletromagnético dentro da cavidade propriamente dita, tá certo? Então era isso.